Imagine projetar uma casa tão emblemática a ponto dela entrar para a história, mas que no fim seja quase impossível viver nela. Essa é a história da Casa Farnsworth, agora Edith Farnsworth, de Miss Van der Rohe, um ícone absoluto da arquitetura modernista que nasceu de uma amizade e acabou nos tribunais. Estamos no final dos anos 40, num período de otimismo e avanço tecnológico do pós-guerra. O concreto e o aço já não fazem mais parte apenas das indústrias, agora eles são também uma ferramenta para a nova arquitetura. Mies, já consagrado pelo seu lema Menos é Mais, viu nessa transformação a chance de criar algo totalmente inovador, uma casa que fosse quase imaterial. Na outra ponta, temos Edith Farnsworth, uma médica e intelectual amante da arte, que buscava um refúgio no final de semana às margens do Rio Fox, em Illinois. Mies, seu amigo da época e agora arquiteto, propôs algo totalmente fora do convencional. Sem paredes internas sólidas, sem adornos demasiados, apenas um volume de vidro e aço elevado do chão como se flutuasse pelo gramado. E aqui já entra a primeira fofoquinha arquitetônica sobre esse projeto. Depois do projeto ser concluído, Edith processou Mies falando que a casa saiu totalmente diferente do que eles haviam combinado, que ele havia apresentado para ela. Mas Mies foi inocentado porque não houve nenhuma confirmação de que ela não estivesse completamente envolvida em todas as etapas do projeto e acompanhando o desenrolar do processo de forma e volume da casa. Ao levar a casa no terreno, a linha do horizonte está linha ao olhar do espectador, e a vegetação parece adentrar no interior da casa. No modelo 3D, dá para ver claramente como a laje superior e a inferior criam este espécie de retrato, essa moldura, com um enquadramento contínuo da vista. Mas essa elevação, além de poética, claro que possui uma função muito importante, que era proteger a casa das enchentes. Mas voltando à poesia, era como se criasse um observatório silencioso para a natureza. Um detalhe que pouca gente nota é que a estrutura da casa e o fechamento superior não se tocam. No modelo a gente consegue ver muito bem como a laje superior e inferior funcionam como essa moldura horizontal. Esse contraste entre o aço pintado de branco, o piso em travertino e o vidro translúcido cria um equilíbrio entre os materiais impecável. Por dentro, a casa não é dividida em cômodos como a gente está acostumado. Existe um núcleo central, que é esse bloco opaco que concentra cozinha e banheiro, e todo o resto consiste no espaço fluido. No Revit, observando o mobiliário que foi modelado de acordo com os originais, é fácil perceber como Mies não teve a intenção de criar salas ou ambientes definidos. O layout então fica completamente livre, e a privacidade é delimitada pelo posicionamento dos móveis que causam esse direcionamento no olhar. Aqui entra o paradoxo da Farnes. No verão, o calor do vidro, no inverno, a perda térmica. E por fim, a sensação de sempre estar visível. E quando o rio Fox subiu, por vezes, a água invadiu a plataforma suspensa. Bom, é a tal dicotomia que ouvimos sobre forma e função exercendo seu papel. Ainda assim, a Casa Farnsworth se tornou um símbolo global do modernismo, no mesmo patamar da Villa Savoy, de Le Corbusier. Hoje funciona como um patrimônio aberto à visitação e representa de forma incrível essa linha tênue da arte e da funcionalidade. Para quem trabalha com arquitetura no Revit, a Casa Farnsworth, desenvolvida pela Blocks, é um prato cheio, seja para estudos ou uso em projetos reais, com os mobiliários icônicos, proporções reais e detalhes extremamente precisos. Nosso template gratuito tem mais de 60 pranchas e famílias desenvolvidas exclusivamente para esse projeto. Eles tinham esse mantra de fazer o máximo com o mínimo possível ou fazer o mínimo com a máxima intenção. E isso é completamente refletido no interior da casa, que não decora, e sim sustenta a experiência arquitetônica. Essa simplicidade vai além do minimalismo dos móveis. O piso é revestido em travertino, de textura suave e tonalidades neutras, criando uma continuidade visual. O teto branco puro e reflexivo ajuda a espalhar a luz que entra, enquanto a estrutura metálica, que também foi pintada de branco para ser mimetizada, busca desaparecer na paisagem. O contraste sutil entre os materiais frios, que são o vidro, o aço e o travertino, e os tons quentes da madeira e do couro utilizado nos mobiliários, cria um equilíbrio perfeito que não briga com o entorno. Esse entorno, aliás, é o protagonista do projeto, e é por causa dele que as coisas se desenvolveram da forma que se desenvolveram. Como as paredes de vidro anulam as barreiras visuais entre o interior e o exterior, a paleta do projeto, na verdade, não está dentro da casa, e sim na natureza e nas estações do ano do lado de fora, com o verde vibrante da primavera, o dourado suave do outono e o branco silencioso do inverno.
cada detalhe, até a modulação das juntas no piso, foi pensado de forma a criar ordem narrativa ao projeto. O mobiliário, então, fica centralizado para que essa transparência não se perca. Não há cortinas pesadas e estes poucos móveis podem ser reorganizados, trazendo essa flexibilidade do uso no espaço. Assim, temos o interior perfeito para Miss, que é aquele que não se percebe por estar em perfeita harmonia com todo o conjunto arquitetônico. A Casa Farnsworth, por fim, é muito mais do que essa casa icônica que tanto vemos e estudamos. Ela é uma conversa profunda sobre arquitetura, limites e relação entre arquiteto e cliente. Apesar de toda a polêmica ao seu redor, é inegável que Miss conseguiu retratar que a beleza não está nos excessos, mas no que sobra depois que todo o supérfluo é removido. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo se moraria numa casa de vidro ou se você processaria o seu arquiteto. E se você ainda não baixou o arquivo da Casa Farns, corre para o nosso site para poder analisar tintim por tintim dessa obra-prima. Espero no próximo vídeo.